Alguém saiu ganhando, alguém saiu perdendo, ficou pro empate. Que saldo você tira de todo esse cenário e a decisão final de fazer a reoneração, mas com bases diferentes nas alíquotas aí? Tem muitas variáveis, né, nessa história, mas eu acho que se tem um vencedor é o ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, que batalhou bastante por isso, né, e tentou colocar essa questão de não perder 30 bilhões de arrecadação como um fato que faria muita diferença para mostrar a credibilidade da política fiscal dele, né? E nesse ponto de vista ele saiu vencedor porque, no fim das contas, puxando daqui e dali, mesmo com uma reoneração de apenas uma parte, né, na gasolina e quase nada, bem pouco no etanol, ele conseguiu chegar nesses 30 bilhões, né, com um imposto que foi inventado ali de última hora, uma solução que é o imposto de exportação de óleo cru, né, para poder compensar o fato que tinha perdido alguma arrecadação, para no final ficar com esses 30 bilhões de extra de arrecadação. Então, desse ponto de vista, do ponto de vista da política fiscal, foi uma vitória de Fernando Haddad, que é claro que traz outras consequências, né? Uma delas de ordem política, né? Para o presidente, que durante a campanha fez bastante campanha contra o preço dos combustíveis, dizendo que precisava ajustar a política de preço da Petrobras, e nesse momento não foi, né, a partir da política de preço da Petrobras que se fez esse rearranjo todo. Houve uma redução de 13 centavos no preço da gasolina, que nem de longe compensa essa alta de impostos, mas isso se deu dentro do PPI, né? Não houve uma discussão efetiva sobre mudança de política de preço da Petrobras. Então, desse ponto de vista político, isso fez o governo sangrar um pouco e fará ainda mais, né? Porque a partir de agora esse assunto tem que ser discutido no Congresso, já que a MP, se simplesmente fosse uma MP perdendo a validade, né, e voltasse ao que era antes, lá atrás, com a cobrança de impostos do jeito que era antes, não precisava de MP e não tinha discussão a ser feita no Congresso, né? Porque a MP precisa depois passar pelo Congresso. Agora, do jeito que foi feito, vai ser necessária uma discussão no Congresso e certamente a oposição vai aproveitar disso e vai ser difícil para o governo contornar a situação para manter tudo do jeito que foi colocado. Então tem esse aspecto político aí, né? E claro, tem outros aspectos, o aspecto social, porque o preço da gasolina impacta na inflação, ainda que menos do que o diesel, mas também tem um impacto. Isso deve gerar aí uma pressão inflacionária maior, o que dificulta redução de juros, né, como o governo gostaria. Então também tem esse aspecto na vida das pessoas, né, dificulta a retomada da economia. E tem um aspecto ambiental, esse positivo, porque se você amplia a distância entre a tributação de etanol e gasolina, considerando que o etanol é ambientalmente muito melhor do que a gasolina, você está no caminho mais correto, né? Desse ponto de vista, apenas desse ponto de vista, sim, você vê que faz sentido o Brasil, com a sua política ambiental, defender que haja incentivo ao etanol e não à gasolina. Então, desse ponto de vista de meio ambiente, fica mais adequado à política que o governo tinha, né? Ô Ricardo, agora um outro assunto também que está muito relevante aí nesses dias é essa pressão aumentada da oposição aí pela CPI, pela CPMI também, a respeito dos ataques do dia 8 de janeiro, né? Exatamente, são duas iniciativas, né? Uma CPI no Senado e uma CPMI, que inclui deputados e senadores. As duas estão sendo colocadas, os dois requerimentos foram apresentados, e aí, diante desses dois requerimentos apresentados, haverá, né, uma necessidade de uma decisão por parte do Congresso, né? O Pacheco até disse que precisa rever as assinaturas ali da CPI, porque, né, houve uma nova legislatura. Então, assim, é uma maneira de empurrar isso um pouco mais, mas o governo já vê como inevitável a instalação de uma CPI, que é desejo da oposição, porque a oposição quer mirar no Flávio Dino e no próprio presidente, dizendo que houve ali algum tipo de omissão que permitiu que os ataques fossem feitos. E o que o governo está trabalhando agora, vendo que é difícil fazer essa CPI não funcionar, é garantir que, se ela for instalada, haja maioria governista. E, havendo maioria governista, eles conseguiriam blindar aí o governo de requerimentos e tal, e aí levaria a CPI para o lado, mais ou menos, que é o lado da investigação que se dá dentro da Polícia Federal. Ou seja, Ricardo, nitidamente
o ano começou para valer na política nacional, né? Já tem discussão sobre CPI, agora já tem oposição aí, você vai pelas redes sociais, tá lá utilizando esse mote político, sei lá, do Fazo L, né? Porque agora o reajuste aconteceu, agora as coisas começam a andar para valer do ponto de vista político, né? Exatamente, a oposição também fazendo esse papel de oposição efetiva, né? Deixou um pouquinho a eleição de lado para olhar um pouco mais para frente e pressionar mais o governo, né?